Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori. Amanhã tem jogo do Santos, mas este não é ainda um vídeo de pré-jogo. Este é o nosso tradicional vídeo de análise da coletiva do treinador Odair Hellmann, no nosso caso atual. Até pensei, né, em dar uma pulada aí, mas eu acho que é um vídeo que acaba sendo importante pela situação que o Santos está passando, e eu estava bem curioso para ver como que estava a atitude do Odair Hellmann com relação aos resultados, aos protestos que tiveram, ao desempenho do Santos de um modo geral. Então acho que é um vídeo que valia a pena ser feito. Vou ver se para amanhã de manhã eu já faço o vídeo de pré-jogo, já que o Santos volta a campo pela Sul-Americana, 9h30 da noite, esse horário belezinha de uma terça-feira, contra o Newell's Old Boys. Então, analisaremos aqui a entrevista de Odair Hellmann. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí o que está achando do trabalho do treinador. Sei que os comentários que rolam durante a coletiva, que é transmitida ao vivo, talvez não sejam os mais amistosos, mas aqui tem espaço para fazer críticas mais construtivas ao treinador. Então, a primeira pergunta é sobre o ambiente pesado. A pessoa que fez a pergunta, eu acho que até foi a Juliana Yamaoka, se não estou enganado, falou que ele saiu cabisbaixo, com a torcida protestando e tal. E para falar um pouco sobre isso, falou que é um clima de cobrança pelos resultados, até que estão sendo negativos, derrota, eliminação na Copa do Brasil, normal do torcedor, é uma desclassificação, e hoje empatar dentro de casa. Tem a cobrança, mas ele diz, só tenho a agradecer ao torcedor, sempre nos apoiou, não vaiou, sentiu o jogo com a gente, esteve do lado, participou até o final, apoiou até o final, e protesta porque não ganhamos a partida, vindo de uma eliminação, um jogo em casa, tem essa sabedoria e entendimento, e aí ele fala, buscar o resultado para reverter isso, então vai ser uma das tônicas aí desse vídeo. E aí, de novo, né, essa questão de ter um protesto muito forte no final do jogo, parece que ficou quase meia hora, entre 20 e 30 minutos, o pessoal protestando depois da partida, e terça-feira, também conhecido como amanhã, já tem jogo de novo na Vila Belmiro. Como que fica o elenco com toda essa pressão? E aí ele fala que o elenco está consciente daquilo que a gente tem que fazer, tem que buscar a vitória, tem que ganhar o jogo, a vitória traz calmaria, traz regularidade, e ele fala assim, a gente que trabalha aqui sabe que a vitória é fundamental para um processo de regularidade de um time, de ambiente. Então é, tem que ter essa pressão externa, assim, né? Ter essa pressão externa dificulta mais, traz até uma certa falta de confiança, mas aqui dentro temos que trabalhar com isso, confiança, blindagem, apoio, nos abraçarmos e melhorarmos o que tem que melhorar para conseguir a vitória. Não tem que ficar dando desculpa para fora, tem que encarar a realidade, ótimo, encarar a realidade, e retornar, descansar, vem de sequências pesadíssimas, e aí ele vai falar um pouco sobre isso, então, né, temos que nos fortalecer daquilo que precisamos, buscar a performance, buscar o resultado, e esse é o primeiro trecho que eu vou colocar aqui para vocês, dele falando exatamente sobre essa questão, né, de buscar resultados, buscar performance, como fazer isso na visão dele. Então, vamos ver o que falou o Odair Hellmann neste sentido. Talvez nesse momento o resultado é mais importante do que a performance, porque a performance nós estamos tendo. Se nós vamos pegar os últimos empates, você pode não concordar, eu respeito com ela e posso conversar com você a respeito de cada jogo. Porque a pergunta que me fizeram antes do jogo é a performance, o resultado. Então vamos lá, já que você balançou a cabeça negativamente, porque assim, vamos pegar o Palmeiras, foi mau jogo? Tá, qual foi o jogo que a gente fez ruim nesse processo de que nós não vencemos? Ruim mesmo, muito mal. Bragantino. Então vamos ser sinceros na análise, entendeu? Eu não estou vindo aqui dizendo desculpa que está certo. Nós temos que ter performance e ganhar. E se não tiver performance, tem que ganhar. Mas vamos falar a verdade. Vamos falar o que é a realidade. A realidade é que o Santos não jogou mal contra o Palmeiras, o Santos não jogou mal o primeiro tempo contra o Audax, e que depois da expulsão tudo se reverteu, não foi um jogo normal, ou você não...
Então, aí o Odair colocando o jornalista, assim, meio chamando na chincha, né? Tipo, confrontando mesmo, parece que ele deve ter falado, assim, que é uma coisa que foi a minha reação também. A minha reação foi essa aqui, né? Quando ele fala de que tem que encarar a realidade, mas que nós vínhamos apresentando performance, o jornalista deve ter feito uma cara tipo. E aí o Odair partiu para briga não, né? Mas foi para um confronto, talvez, assim, tipo, já que você fez esse movimento de negativo aí, é, que jogo que nós fomos mal? Então, o Odair jogou muito na ofensiva nesse sentido. E aí ele falou, né, desses jogos que o Santos até poderia ter vencido, ou que teve jogos bons. Falou também que o único jogo realmente ruim do Bragantino foi o do Bragantino. Acho que a grande falha dele é que não é que os outros tenham sido bons, né? O fato dos outros não terem sido ruins não é exatamente positivo. Se todos os outros tivessem sido bons e só esse do Bragantino tivesse sido ruim, acho que a conversa seria diferente. E aí ele fala que o jogo do Bahia podíamos e deveríamos ter vencido aqui, né, na Vila Belmiro. Tivemos uma produção, o segundo jogo foi competitivo, tivemos mais posse, não fizemos um mau jogo. E agora é vencer. Ele foi falando quarta-feira, só acho que na última pergunta alguém comenta que o jogo na verdade é terça. Ele fala se quarta-feira não jogar, que é terça-feira, jogar igual o Bragantino, é melhor vencer, mesmo que não jogue bem, assim. Mas é melhor vencer porque é calmo. A performance tem que melhorar? Claro que tem que melhorar, mas se você pegar esses jogos de empate, tem bons jogos, tem coisas boas. É difícil vir aqui e falar isso nesse momento? Claro que é. Então ele vai falar sobre o que ele tem que falar nesse momento, na opinião dele. E eu vou colocar esse trecho também para vocês, para nós assistirmos e podermos comentar. Só preciso achar aqui a minutagem certa. E aí vamos ver ele falando sobre essa questão de como é se posicionar na coletiva. Não é o meu melhor momento para eu vir aqui falar isso. Por quê? Porque a gente não está vencendo. Mas eu tenho que, e eu sou sincero com vocês, o tempo todo aqui, eu não fico dando curva, me escondendo. Jogou mal, melhorou, melhorou. Quando a gente não fez um Paulista bom, eu vim aqui e falei. Quando a gente fez uma retomada melhor, eu vim aqui e falei. Agora nós precisamos de resultado, para que se acalme o processo, para que se retome o resultado e a gente continue levantando o processo de performance. Hoje o jogo, que até agora a gente não falou sobre o jogo. O jogo, nós tomamos um gol com 2 minutos. Quando você tem um planejamento, tem uma ideia, toma um gol com 2 minutos, o adversário foi melhor, nem até os 2. Ele fez o gol de rebote e depois ele foi melhor até os 20, porque a gente não se encontrou. Aí vem toda essa falta de confiança, vem toda essa pressão, vem toda essa situação, esse equilíbrio que você está buscando pelo resultado. Mas quando encaixamos, melhoramos, mudamos o posicionamento, fizemos uma variação, melhoramos dentro do jogo, retomamos a partida, empatamos, e se fosse para ter um vencedor, era o Santos. Se fosse para ter um vencedor, era o Santos, mas futebol não é se fosse para ter vencedor contra o Palmeiras, se fosse para ter vencedor contra o Audax. Tem que vencer. Então agora tem que vencer. Independente de performance ou não. Tem que botar a bola para dentro e ganhar o jogo de 1-0 com gol de mão, se o juiz não der, para daí, tá tudo bem. Daí, boa noite. Assim, ele aparenta aí uma certa impaciência. Achei até curioso, tipo, não, tem que vencer 1-0, gol de mão se o juiz der, assim, ele, tipo, meio bravo, assim, porque tem que vencer. Ele até parece que tá falando no sentido que porque o que vocês querem é só resultado, não estão vendo a evolução do time. Eu acho que ele tá fugindo um pouco dessa questão, acho que é meio que um reflexo também, imagino eu, da atitude do repórter de colocar em dúvida a afirmação dele, eu acho válido até, porque realmente não está tendo resultado e a performance também é muito questionável, assim, não é que jogou mal contra o Inter, mas não é que, meu Deus, tinha que vencer e foi uma injustiça os deuses do futebol, enfim. É um time que não está criando no ataque muito, inclusive vai ter. A próxima pergunta vai ser sobre isso. Ele fala assim, a pessoa que pergunta assim, vai ter uma saída de pé em pé ou vai ser a parte da estratégia dar o chutão para frente? Daí o Odair até fala, não,
Não, não é chutão, a gente não é. Não, eventualmente, né, todo time dá chutão. Um deles fala isso. Acho que até o Oder fala, não, todo time dá chutão. E aí o cara pergunta, né? O jornalista pergunta sobre isso. Qual seria a estratégia para melhorar esse ataque? E ele vai falar exatamente sobre isso e sobre abrir o treinamento. E isso eu achei muito interessante. Eu vou até por o começo da fala dele, porque ele fala sobre isso, sobre como ele gostaria de abrir os treinamentos. Então meio que se tornou um tema, de repente, assim, da coletiva, que é ele falando que ele gostaria de abrir os treinamentos para que todos os jornalistas vissem e passassem para o torcedor o trabalho que está sendo feito. Eu fico muito triste, né? Porque eu sou um cara da abertura do processo de treinamento. Sou um cara da abertura, tem que abrir. Tem que abrir treino para vocês. Porque senão fica essa distância da tua pergunta, da tua análise para o meu treinamento. E aí você me bota com o torcedor, sabe? Que também não está conseguindo enxergar. Então eu vou lhe passar a minha proposta, eu acho que você acredita em mim, pelo menos como profissional, que eu não vou ficar aqui inventando situações. Quando eu falo sobre a parte técnica, é sobre o refino técnico, de acabamento, de preparar melhor o penúltimo passe. Às vezes a gente está apressando demais, finalizando no tempo errado, não terminando uma jogada. Por exemplo, duas situações que a gente sofreu de perigo hoje, não foi o Inter que criou, foi nós que em fase de ataque aqui perdemos o passe, erramos um passe que era uma definição importante de jogada perigosa, erramos o passe e tomamos um contra-ataque. É nesse refino que eu falo, é nessa definição, é nesse acabamento do jogo para a gente terminar melhor. Quanto ao processo de construção de ideia de jogo, nós trabalhamos construção inicial, bola no chão, visualizando e respeitando sempre as características dos nossos jogadores, certo? Tem jogadores mais construtores, tem jogadores menos construtores. Você se apoia mais nos construtores e cria movimentos dos meio-campistas, dos caras de lado de campo, se você se propõe a sair jogando, aproximações para que essa bola tenha uma capacidade de aproximação. O chutão, ele é inerente do Santos, de qualquer time dá chutão em determinado momento, para se livrar de um perigo, de uma bola simplificada, mas o chutão ele não está especificado em nenhum momento de treinamento para dar chutão. Agora, o que você... Então, ele mesmo disse que não está especificado um treinamento para dar chutão. Só que o que a gente chama de chutão é a ligação direta, a famosa ligação direta, que o zagueiro do Santos tem uma tendência a fazer. O Michael, por exemplo, adora essa ligação direta. E o Messias e o Joaquim são, principalmente o Messias, é um cara adepto do chutão para onde a chuteira está apontando. Então aqui ele fala sobre como gostaria de abrir o treino e o que ele deveria fazer e tal, e como para mostrar até como funciona o treinamento dele. E aí ele vai falar que tem aí alguns jogadores que criam mais, só que ele dessa vez não mencionou nomes. Ele costuma falar sobre as características específicas de cada jogador. E aí ele vai falar, inclusive, dessa questão de como o Internacional, de novo, né, o Inter criou no erro do Santos, o que para mim é preocupante. Ele falou sobre isso também, que o Santos não está finalizando da maneira adequada, e é verdade. E aí ele vai falar sobre como, quando você não tem uma condição de construção de passe inicial, vai que consiga levar dificuldade e debilidade para o adversário, tem que criar, porque o adversário vai ter pressionado tiro de meta, enfim, e aí ele vai falar sobre as situações que o Inter ou qualquer outro adversário pode criar e o que ele enxerga como alternativas. Então é quase a resposta inteira que eu vou passar aqui. Pulei só um pouquinho. Mecanismos e movimentos de uma bola nas costas da linha que o pivô vem e faça, segure para os beiradas entrarem, dos meias, tu vai criando alternativa de passes, de um passe mais nas costas, um passe que a bola leva para um lado, define o lado que o time te pressiona, que você encontra um espaço no fundo entre um velocista e um zagueiro mais lento. Isso tudo é trabalhado, treinado, proposto e feito. Agora tem a execução. E a gente tem que sempre buscar melhorar essa execução. Odair, Pois é, aí tem a execução que o time não está conseguindo executar. Teve um momento especificamente que o Santos conseguiu fazer essa triangulação, que é aquela finalização do Dodi, já no segundo tempo. Mas tirando isso, a teoria do Dair parece muito bonita, só está faltando vê-la em prática no gramado. E aí, quando ele fala que é execução, ele fala, os jogadores não estão fazendo, eu estou mandando. Dá essa impressão um pouco também. A outra pergunta é sobre o Soteldo, que ficou fora de muitas partidas, que é um cara que é nítido, que é diferenciado, o jornalista falou. E aí a pergunta é, né, o Soteldo fica, o Soteldo não fica?
E o próprio Odair já disse, uma coisa que ele já tinha falado antes, é se ele ficou ou não. A minha conversa com a direção é que eu acho que ele tem que ficar, é um potencial técnico, um jogador de qualidade. Agora, são variáveis, circunstâncias, tem negociação, tem que aguardar o processo de negociação, tem um custo, todo um processo. Se ele não ficar, vamos visualizar movimentos no mercado para buscar alternativas, porque ele é um jogador que traz uma qualidade importante para o grupo e para a equipe. Hoje, por exemplo, estamos sem o Marcos Leonardo, sem o Lucas Braga. Então, se você perde o Soteldo, tem a janela ainda, né? Não sabemos a movimentação de quais jogadores podem sair, mas isso é um processo natural. Primeiro, tem que definir a situação do Soteldo e visualizar o próximo passo. Estão fazendo, né? O processo está sendo feito, vamos aguardar o desfecho. E aí ele vai falar de novo sobre a questão do ataque, né? A situação do ataque. Talvez seja o setor que eu menos estou conseguindo repetir. Interessante que na pergunta não estava falando especificamente sobre isso, mas ele já estava se adiantando, assim. Então, não estou conseguindo repetir. E agora uma sequência que o Mendonça voltou, Soteldo está conseguindo ter uma repetição de partidas. E o terceiro, mas é o terceiro centroavante que está jogando hoje. Porque o Marcos Leonardo é o primeiro, depois o David, e agora o Mezenga. O David, ele fala, o menino David sentiu o posterior. E é natural, ele fala, né, que já conversou esse processo dele, sequência pesada. E aí ele fala de novo sobre como uma repetição do sistema de ataque talvez possibilitasse aí uma melhora no time, ofensivamente falando. E eu vou colocar esse trecho aqui para a gente ver também, assim que eu conseguir achar um minuto. Mas aí ele vai repetir sobre isso, sobre como ele agora está tendo uma leve repetição. Talvez o setor ofensivo, na sequência agora, não perdendo mais os jogadores, talvez a gente consiga ter um melhor entrosamento até esse refino final, essa parte técnica, para a gente conseguir acabar melhor as jogadas e ter uma imposição maior nesse aspecto técnico. Odair, eu queria te perguntar justamente... Então é isso, de novo ele repete a questão da repetição para que consiga ter uma posição maior de jogadas, então ele de novo colocando aí a responsabilidade eventualmente numa não repetição de partidas. E aí a pergunta era do ataque, então ele continua assim, o outro jornalista então vai falar do ataque, falando do Marcos Leonardo, que o Brasil foi eliminado, e se ele já estaria viável para terça-feira. E se o Odair contava com ele para o resto da temporada, para mais jogos depois da temporada, até porque já tinha um papo de que, eventualmente, o Marcos Leonardo já voltaria negociado e não jogaria mais pelo Santos. Aí ele fala assim que não quer responder nada precipitadamente, tem todo um trâmite. O Odair já esteve na seleção e sabe como que é essa questão de votar jogador, liberação, representação. E assim, ele falando, né, a visualização do Marcos Leonardo, aparentemente jogou o jogo normal, acho que foi até no próprio sábado que o Brasil foi eliminado. Jogador do Santos, faz parte do grupo, é importante. Se estiver bem fisicamente, estiver liberado e com o comportamento como ele estava antes, assim, afim, à disposição para jogar, ele fala de novo na quarta-feira, mas é texto. Tem que depender dele também, ele fala isso, né? Tem que depender dele também. Nós queremos que ele se apresente o mais rápido possível para que ele se incorpore ao grupo. Se estiver bem, vai ser uma opção para quarta-feira. Aí alguém corrige. Terça, porque alguém corrigiu. E aí alguém faz uma pergunta, não dá para ouvir, mas tem a ver com o treinamento de novo. A questão de abrir para treinar. E aí ele fala um pouco mais sobre isso outra vez. Eu achei interessante porque eu não lembro de um treinador falando especificamente sobre poder ou não poder abrir o treinamento. E ele fala que é um cara aberto a isso, essa possibilidade de visualização de treinamento, dá para falar isso para o torcedor. Ele comenta sobre isso e eu vou colocar aqui então o trecho que ele fala sobre essa questão mais especificamente, né? Sobre o que ele poderia proporcionar à imprensa se pudesse abrir o treinamento. Olha, eu sou um cara aberto a isso, porque essa possibilidade de visualização de treinamento, você poderia falar sobre isso para o torcedor há mais tempo, entendeu? E mesmo assim, eu te respondendo com a maior sinceridade, você não viu, certo? E o torcedor também não viu, então ele pode continuar com a dúvida, né? Qual é a ideia? Qual é a situação? A ideia é realmente essa, é tentar a construção inicial, criar alternativas, porque se tu não tem uma característica e não está conseguindo potencializar a saída de bola de espaço, criar essas
já tentamos criar movimentos não diferentes, mas tem momentos que a equipe adversária te pressiona, como a gente fez hoje com o Inter. O Inter até os 10, 15 minutos conseguiu sair ali, conseguiu achar passe por dentro, conseguiu desequilibrar um pouquinho o nosso movimento de meio campo, até a gente conseguir ajustar. Quando a gente ajustou, o Inter não saiu mais. Segundo tempo não conseguiu sair, porque ou a gente recuperou e pressionou bem, ou eles tiveram que bater o tiro de meta ou fazer bola longa. Então tem todas essas nuances no treinamento, mas infelizmente a gente não tem a possibilidade de fazer esse movimento de vocês passar essa análise antes até do jogo para o torcedor. Odair. Não sei se é super legal passar isso antes para o torcedor, já que vai passar para o adversário também, mas seria um jeito de mostrar como que está sendo feito esse trabalho. Eu lembro uma vez de uma entrevista de um jornalista participando, né, um comentarista setorista do Santos, falando que não ia ter jeito de fechar treinamento, que se fechasse ele ia pegar um caminhão de Dast a ver um treinamento por cima do muro, sei lá o que. Então eu acho que no fim das contas acaba vendo, talvez fosse até mais interessante realmente abrir, mas e aí ele fala, né? Parece que alguém pergunta, não dá para ouvir direito também, mas por que não abre então? E aí ele, depois de falar assim, que é um cara muito aberto e tal, ele fala, não, tem muitas coisas hoje que acontecem, é difícil de abrir, não é fácil, né? Toda hora que você consegue abrir, deu um miguezão, assim. E aí ele fala assim, não, vamos criar circunstâncias aí para que a gente possa abrir. Não, achei que ele deu uma ensaboadona. E aí a última pergunta é sobre o Lucas Lima, marcou o gol, fez um bom jogo. E aí a pergunta é sobre o fator Lucas Lima no time. Ele fala que o Lucas está bem, jogador importante no grupo, fez um bonito gol, fez uma ótima partida. E aí ele fala sobre uma variação tática, assim, de movimento tático que teve, que deu um acréscimo, e aí eu separei, coincidentemente é o final da entrevista, mas eu achei interessante porque novamente ele traz elementos de tática, que eu acho sempre legal de trazer. Eu trouxe alguns, né? Esse é mais um deles. Acho que a movimentação de um tripé com o meia, com o Lucas não correndo com toda a liberdade para os lados do campo, no momento da perda da nossa posse, estava trazendo uma dificuldade. Hoje a gente adiantou o Dodi para dentro da linha, adiantou o Lucas no lado oposto, deixou o Alisson mais por trás, e aí criou melhores conexões no lado do campo entre Lucas, Mendonça, Dodi, Soteldo, e isso foi um movimento importante tático que gerou uma parte técnica importante. E o Lucas individualmente fez um bom jogo, está muito bem, e espero que continue. Então aí ele elogia o Lucas Lima, mas principalmente ele fala sobre essa variação tática de um avanço um pouco maior do Dodi e uma movimentação limitada, assim, talvez no meio do Lucas Lima. Achei interessante ele trazer isso, porque eu acho que o time precisa ter mais variação tática mesmo, e principalmente buscar essa triangulação, não necessariamente pelas laterais, mas é o jeito que o Santos se encontra melhor para jogar, mas talvez pelo meio também. O Dodi aproximando o Lucas Lima para fazer a jogada, pisando mais na área, o Lucas Lima buscando então essa velocidade do Mendonça. Como proposta, eu achei interessante. Se isso vai funcionar, a gente vai descobrir nos próximos jogos. Então, essa foi a entrevista coletiva do treinador Odair Hellmann, resumida e analisada aqui pelos meninos de Fora da Vila, contra, pós-jogo, empate contra o Internacional em casa. Lembrando, então, que amanhã, terça-feira, dia 6 de junho, 21 horas, horário de Brasília, o Santos volta a campo pela Sul-Americana contra o Newell's Old Boys. Tentaria fazer aqui um pré-jogo para postar o mais rápido possível, mas muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, ajude a gente, não custa nada. E no mais, compartilhe o vídeo se você achou interessante e comente a sua opinião sobre Odair Hellmann e o seu trabalho no Santos. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!